Pronto, tá gravando. Estão vendo minha tela aqui à direita? Sim, né? Sim. Algum de vocês já chegou a utilizar o ArchiCAD ou o Revit, pessoal? Hein? Eu não. Já comecei a ver o Revit. O Johnny também falou que sim. Hein? Pode falar, por favor. Eu Johnny? falei que eu comecei e o Johnny também escreveu que começou também o Revit. Não, Gente, existem dois grandes softwares vindo no mercado, que são o Revit e o ArchiCAD, apesar de existirem outros, né? O Vectorworks também é BIM, coisa e tal. O ArchiCAD e o Revit são os mais utilizados, né, do BIM para valer, certo? Depende muito de onde se trabalha, em que país se está trabalhando, em que país se estuda, isso faz muita diferença. Em geral, até não muito tempo atrás, o Revit ele era muito utilizado nas Américas em geral e o ArchiCAD mais utilizado na Europa. Então, literalmente, depende muito de onde você está, ou, enfim, de onde você aprende a trabalhar e com quem você trabalha. Particularmente entre os dois, eu prefiro o ArchiCAD. Por que eu prefiro o ArchiCAD? A curva de aprendizado do ArchiCAD é muito superior à do Revit. É mais fácil aprender o ArchiCAD do que aprender o Revit. É um software mais simples de se aprender. Em contrapartida, o Revit é um software mais poderoso que o ArchiCAD. Apesar disso ser bem discutível também, mas em geral o Revit é capaz de prover mais informações do que o ArchiCAD a princípio seria. Com a vantagem que o ArchiCAD é mais fácil de se aprender. Bom, isso vai depender muito literalmente, de como vocês estruturarem o futuro profissional de vocês. Eu recomendaria, obviamente, que vocês aprendessem o máximo possível de todos os softwares. Sendo bem franco com vocês, eu não acho que seja necessário fazer curso para isso. Sério, muita transparência com vocês. Não acho que seja necessário fazer curso para essas coisas. Acho que facilita, acho que, claro, você ganha algum atalho em certos caminhos, mas ao mesmo tempo não acho minimamente necessário. É razoavelmente simples, não é nada absurdo, não. No meu ArchiCAD aqui, eu vou rapidinho, eu vou mudar só as unidades de trabalho que ele está em polegadas. Deixa eu mudar ele aqui para metros. Eu não vou fazer grande coisa nele, mas é só para vocês entenderem mais ou menos o que é a vibe do BIM, certo? Tá bom? Imagine vocês o seguinte, vou construir aqui com a ferramenta parede, certo? Construir aqui um cômodo de, por exemplo, sei lá, 6 por 4, certo? Olha só. Usei uma ferramenta parede para construir um cômodo de 6 por 4. Eu não usei linha, como vocês aprenderam a fazer em desenho 1, né, onde a gente especifica a linha externa, a linha interna, esse tipo de coisa. Não, ele ignorou absolutamente tudo. Coloquei 6 por 4. 6 por 4 é externo, interna, no meio. Isso é uma coisa que, assim, você constrói o retângulo da parede e uma vez feito, você consegue alterar isso posteriormente, inclusive. Certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso, certo? Olha, a linha de referência está pela parte de fora. Então, 6 por 4 está por fora. Eu poderia mudar isso daqui para a parte de dentro e ele imediatamente muda, né? Ele expande o cômodo para ele ficar com as paredes externas ao 6 por 4 que eu coloquei. Mas, enfim, isso tudo é trabalhável dentro dele, certo? Outside, isso. Perceba uma coisa interessante. Ele colocou aqui uma linha externa, uma linha interna e uma outra linha aqui no meio. O que significa isso? Na prática, aqui não significa nada. Ele tem aqui o que ele chama de uma parede genérica. Então, está aqui, literalmente, uma parede genérica de 5 polegadas, uma parede genérica de 7 polegadas. Gente, está em polegadas, mas assim, é perfeito. Tem bibliotecas, obviamente, para materiais brasileiros com espessuras brasileiras, tá? É que, para mim, no fundo, assim, eu acho interessante como o software funciona, mas eu não uso para absolutamente nada. Eu uso literalmente só para a primeira aula de computação gráfica, porque eu não uso nada BIM, certo? Enfim, estou só dando uma geral para vocês. Então, você vê aqui, por exemplo, uma parede de maçonaria, blocos, né, de cerâmica, né, metal, madeira. Então, você tem paredes de tudo que é tipo. Então, eu escolhi aqui, por exemplo, sei lá, uma parede genérica mesmo, mais grossa, ou aqui desse outro lado, uma parede de concreto. Olha lá, percebam que ele já colocou a mesma rachura, né, que a gente normalmente utiliza, como vocês mesmos aprenderam em desenho 1, certo? Enfim, sei lá, colocar blocos aqui de qualquer espécie, ele já mudou de novo. Então, o que acontece? Eu não estou aqui definindo uma geometria, eu não estou aqui definindo duas linhas que dizem respeito a uma parede. Eu estou literalmente definindo uma parede. Dependendo do sistema construtivo que ela vai ter, a espessura dela muda, o tipo de representação dela muda, certo? Mas professor, o que é isso daqui que ele tem aqui no meio? Gente, a gente está muito acostumado a ver paredes, por exemplo, bloco de cerâmica, né, onde você tem muitas vezes ali um chapisco externo, né, que já é externo,
E aí, depois disso, você ainda tem um reboco para poder nivelar as paredes, né? Para depois poder receber massa e, por fim, receber tinta. Se algum de vocês já estiver trabalhando em alguma construtora de edifícios, principalmente de multipavimentos, vocês vão ver que normalmente as coisas são um pouco diferentes. O pessoal, isso que eu falei de lá, você vai ter primeiro o chapisco, o reboco e depois a massa. Às vezes a galera corta isso geral. É muito comum o pessoal ter o tijolo, já coloca gesso por cima e aí já pinta por cima disso, que obviamente fica com uma parede muito mais fina, muito mais barata e muito mais rápida de se executar. Com prejuízos em termos, sobretudo, de acústica. Né? Mas, enfim, são escolhas que, dependendo de onde se trabalha, mais uma vez, né, pega certos vícios ou certos hábitos construtivos, né, vamos colocar assim. Mas, para vocês terem uma ideia, para além disso, a gente está falando, obviamente, de um sistema que é extremamente artesanal como o nosso, que é pautado numa ideia de bloco a bloco. Por outro lado, quando a gente vai para sistemas muito industriais de fabricação, e aí vocês vão ver isso muito presente, principalmente em lugares como a América do Norte, Europa, onde vocês vão ter, sim, uma mão de obra artesanal trabalhando, mas vocês vão ter principalmente indústrias fabricando as partes da construção. Então, a gente está falando aqui de uma construção profundamente industrializada, onde nas cavity walls norte-americanas, por exemplo, você chega a ter, por exemplo, 14 camadas de materiais diferentes colocados dentro de uma parede. Então, você não tem simplesmente uma parede de tijolo com o nosso emboço, reboco, enfim. Não, você vai ter uma indústria que fabrica especificamente a estrutura que vai estar sendo parafusada no solo e no teto, depois de uma estrutura principal, né? A estrutura da parede. Depois você vai ter os diversos revestimentos possíveis acústicos, né? Mantas, normalmente são nesse caso, e essas mantas vão ser fabricadas na indústria já com os tamanhos especificados segundo o arquiteto, certo? Que depois vão chegar em obra e vão ser aparafusados, certo? Aí você tem, por exemplo, a estrutura específica para poder suportar a janela, porque obviamente a janela foi, né, projetada antes, o espaço onde essa janela vai ser colocado. Então, numas paredes como essas, você vai ter uma estrutura específica para a fixação dessa janela, que também vai ser pré-fabricada. Ela vem para a obra e vai ser aparafusada na obra. Então, quando você tem muitas camadas de fabricação, todas essas camadas precisam ser perfeitamente projetadas para serem perfeitamente executadas, para que elas só possam ser instaladas e, obviamente, isso não tem problema nenhum em obra. Então, normalmente é um tipo de construção que tem pouquíssimo remendo, que tem pouquíssimo ajuste em obra, que tem quase nada nesse sentido. No semestre passado, é até interessante, tem uma ex-aluna nossa, aluna, o nome dela é Luna, né, como Lu em espanhol, né? Ela está trabalhando na Austrália. E ela ministrou uma palestra para os colegas de vocês que agora estão no 10º semestre. Eu acho que o Jorge está... Não sei se estava nessa palestra, Jorge, da Luna, mas que ela está falando justamente sobre o ofício da arquitetura lá na Austrália. Ela está morando em Melbourne, né? E é isso, assim... Desculpa, achei que era para eu comentar sobre. Não, mas pode comentar, sem problemas. Sem problemas. Você trabalhava na Austrália, né? Isso. Ela mora na Austrália, exatamente. Formou na UF, né, em 2010. E aí, hoje ela mora na Austrália. Trabalha lá como arquiteta, sobretudo de arquitetura escolar, né? Em escritório que trabalha bastante com, enfim, construção de escolas, né? E é muito interessante, porque é justamente isso. Isso que a gente vê muitas vezes, por exemplo, você faz todo o projeto de uma escola, né? E você, obviamente, repassa para as indústrias poderem fabricar cada uma das partes, para depois juntar tudo isso na obra, aparafusar e montar. Em tese, uma arquitetura pensada nesse sentido, ela não tem muitas alterações em obra, ela não tem muitas... como que é o nome disso que a gente chama bastante? Principalmente obra pública no Brasil, quando você tem uma adição financeira, porque é alguma coisa não prevista que aconteceu. Eu esqueci o nome disso. Só um segundo. Yasmin, você do 10º semestre está em computação gráfica por algum motivo especial? Entrou errado? O que foi? Bom, tudo bem. Fique à vontade. Enfim, whatever. Enfim, você tem uma... tudo bem. Ok. É muito comum a gente por exemplo, tem alguma obra pública acontecendo e aí normalmente falta recurso ou acontece alguma coisa que não era prevista, de repente, o viaduto da Fernando Corrêa, por exemplo, certo? Aí ele teve problema de drenagem, porque ele não foi exatamente previsto. Quando se abriu para poder fazer a construção do viaduto, você teve uma série de situações que não foram previstas. E aí você tem uma adição financeira para que isso tudo possa ser feito, enfim, né, a obra acontecer. Isso praticamente inexiste quando as obras são pré-fabricadas. Quando a gente está falando da inserção industrial na arquitetura, certo? Justamente como você realmente acaba pensando em absolutamente todos os detalhes da fundação, em absolutamente todos os detalhes da estrutura,
todos os detalhes de parede, todos os detalhes de vedação. Então, normalmente uma obra que ela é tão minimamente prevista e pensada, num projeto que é tão pensado no nível do parafuso, você normalmente não tem esse tipo de reajustes posteriores. Porque é necessário... Imagina você, por exemplo, vamos supor, qualquer um de vocês seja proprietário de uma indústria, por exemplo, de estrutura metálica, certo? E aí, depois disso vai ter uma vedação, por exemplo, de painel de drywall, que aquela folha de gesso com o papelão em volta, esqueci o nome daquilo. É gesso acartonado, desculpa, certo? Imagina que você, por exemplo, você é responsável por fabricar uma estrutura em estrutura metálica leve, certo? Você fabrica essa estrutura e depois a pessoa que vai fabricar as peças de drywall, ela vai estar fabricando essas peças baseadas na estrutura que você fez. Se dá alguma diferença do projeto da estrutura metálica para o projeto drywall, quem é responsável por ter feito o projeto errado? Isso vai ter que ser refeito. Isso tem custos. Isso não pode acontecer numa construção tão industrializada. E é justamente nesse contexto que softwares BIM aparecem. Porque o software BIM ele não é um software pensado para fazer uma representação de uma parede, por exemplo, por linhas. Ou que seja uma representação de uma parede por um sólido geométrico. BIM é uma sigla que significa Building Information Modeling, modelagem da informação do edifício. É literalmente você está construindo, literalmente, nos mínimos detalhes, o edifício virtualmente. Eu me lembro que em 2009 ainda eu trabalhava no escritório em Cuiabá, um escritório chamado Rotter Spinelli. Hoje eles separaram e ficou só o Johnny, o Rotter. Né? É um escritório daí de Cuiabá que, inclusive, normalmente é responsável por fazer esses condomínios da GIM. Quase todos eles são feitos pelo pessoal da Rotter. E eu me lembro que teve uma situação muito interessante, que a gente estava trabalhando num edifício, e normalmente os projetos complementares são todos feitos por outros escritórios, normalmente engenheiros. Né? Por exemplo, projeto hidráulico, né? A gente fez o projeto de edifício e o projeto hidráulico foi feito por um escritório de engenharia. O pessoal tem o péssimo hábito, isso fica até a dica para vocês, o pessoal tem o péssimo hábito de não compatibilizar os projetos quando eles chegam, né, de outros escritórios. O que a gente fez? A gente já tinha modelagem tridimensional do edifício. O que a gente fez? A gente modelou tridimensionalmente o que era todo o sistema de hidráulica e sanitário que estava sendo previsto. A gente modelou e inseriu, colocou um sobre o outro. O que a gente sacou? Que tinha tubo de queda de esgoto passando por dentro de viga. Você ia ter que furar a viga para poder passar o tubo de esgoto. Isso não faz o menor sentido, isso é absurdo. Depois você vai ter que ter um reforço estrutural bizarro nessa viga para ela poder efetivamente funcionar com viga. Isso é estúpido. Isso é uma questão de você poder fazer compatibilização de um projeto com outro e você vê que essas coisas acontecem e você não faz essas coisas. Entende? Então, qual que é o grande barato do software BIM? Como você faz uma modelagem o mais perfeita possível desse edifício virtualmente, um software BIM é capaz de identificar conflitos que não deveriam existir, como esse, por exemplo. Então, se você não tem uma geometria sólida, mas, de fato, uma viga de concreto com ferragem no meio, ou seja, de concreto armado, e você tem um tubo passando por dentro dele, que é um tubo de esgoto, por exemplo, ele identifica, olha, um tubo de esgoto não deveria estar passando por dentro dessa viga. Você pode até, obviamente, forçar isso dentro do software, mas você vai ter que fazer isso na modelagem, fazer o furo nessa viga, para que isso possa estar acontecendo. Caso contrário, é um conflito. Percebem? Então, existe uma diferença de desenhar dentro do AutoCAD, fazendo duas linhas com parede, ou vir aqui, onde você tem, se for o caso, 14 camadas todas inseridas ali dentro, e claro, isso obviamente vai refletir no orçamento que vai ser feito. É claro que ele vai gerar um orçamento automático disso. Porque você está trabalhando com um material de fato. Desde que você seja caprichoso o suficiente e conhecedor de arquitetura o suficiente para dizer que esta parede que o software está utilizando vai ser um espelho perfeito daquilo que vai estar acontecendo na obra. Então, isso significa que você precisa criar um template, né? Ou seja, um modelo, para o tipo de construção que você vai estar fazendo, utilizando o tijolo que você vai estar utilizando, se vai utilizar emboço, riboco e coisa, qual vai ser a espessura de cada uma dessas coisas, porque isso vai mudar o volume para poder fazer a quantificação posteriormente. Que seja gesso, não tem problema. Qual vai ser a espessura desse gesso que vai ser colocado diretamente em cima desse tijolo, para depois você ter a pintura em cima disso. Quanto mais preciso e metódico, minucioso você for nas especificações desse tipo de coisa dentro do software BIM, mais perfeita vai ser a analogia entre o prédio que está sendo edificado aqui no software e o prédio real, o edifício real. Percebem? Isso é muito legal no BIM. Existe um lobby muito grande que está sendo feito, até principalmente pela Autodesk, para que todas as obras públicas no Brasil utilizem de projetos BIM.
Se você for pensar direito, até que faz um belíssimo sentido. Né? Porque, afinal de contas, se você está fazendo uma representação perfeita do que vai ser a obra, e não importa qual vai ser essa obra, seja um edifício, seja um viaduto, porque, obviamente, você tem várias disciplinas. Né? O BIM, no final das contas, não é uma coisa sobre arquitetura. É um modelo perfeito. O modelo perfeito incorpora todas as outras disciplinas. Civil, hidráulica, eventualmente para estradas, pavimentação, tudo. Absolutamente tudo pode ser incorporado dentro do BIM. Isso é genial, é realmente perfeito. Se você for imaginar em termos práticos, principalmente para a gente que tem uma política estranha, nesse sentido de normalmente você ter uma edificação que muitas vezes consegue ganhar uma... Nossa, cabeça, beleza. Como que é o nome disso que os órgãos públicos fazem para uma empresa ganhar a licitação? Desculpa. Aí, muitas vezes, quando você tem, por exemplo, um determinado projeto que precisa ser executado, vai para a licitação, certo? Normalmente ganha-se uma empresa que, obviamente, coloca o valor, consegue colocar o valor mais baixo, mas o que acontece? Sempre tem esse milhão de imprevistos que vão estar acontecendo e que vão estar fazendo adições financeiras a esse projeto e a coisa normalmente acaba fugindo um pouco do controle. Se você tem a instituição pública, efetivamente, fazendo esse projeto em BIM, no nível de precisão, eu não vou nem falar perfeito porque isso é utópico, mas muito elevado, né, você depois tem como, obviamente, quando você vai fazer a licitação, brigar para que ele seja executado tal qual o projeto tão perfeitamente foi pensado. Isso é joia. Porque, obviamente, você tem, inclusive, uma previsão orçamentária muito mais próxima do que vai ser o custo de fato dessa edificação, de tal forma que, tipo, fica muito mais difícil de você fazer adições depois que sejam injustificáveis, uma vez que a pessoa teve acesso a um projeto quase perfeito do que se trata essa obra. Percebem? Mas tudo isso colocando no mundo ideal, tá bom? Porque aí vem o problema do BIM. Ele é fantástico se você trabalhar nesse nível de dedicação em cima dele. Por outro lado, eu desconheço qualquer escritório, efetivamente, que tenha trabalhado, e eu estou falando, obviamente, de escritórios brasileiros, porque eu não conheço muito sobre os escritórios lá fora. Eu não tenho experiência com projetação em BIM fora do Brasil, certo? Apesar de saber que, obviamente, ela acontece, eu não tenho experiência eu fazendo. O que eu percebo na prática? Isso quase nunca acontece. Então, você tem esse conjunto de ferramentas, onde você consegue, obviamente, ver o que é o volume dessa parede, de uma forma muito genérica, e a partir disso você tira um orçamento aproximado do que vai ser. Você nunca chega, obviamente, nesse nível de precisão, porque isso requer um domínio do software que, normalmente, os escritórios de arquitetura não têm muita paciência para ter. Isso é chato. Porque você precisa ter um nível de domínio do software. Lembra aquilo que eu falei sobre o AutoCAD? Que você consegue representar quase qualquer coisa, com poucos comandos, que é linha, arco, trim. Você não consegue fazer uma coisa dessa no Revit, por exemplo, no próprio ArchiCAD. Você vai precisar de realmente um repertório muito vasto para você poder representar efetivamente nesse nível. Não é um comando ou outro, é um monte de comandos. Pode falar, meu. Desculpa, meu microfone abriu. Tá bom, tudo bem. Bom, deixa eu voltar aqui para a coisa do que eu estou mostrando para vocês terem uma noção de como ele efetivamente funciona e por que a galera gosta tanto dele e por que no curso de arquitetura a gente não ensina ele também, por causa disso. Vamos lá. Deixa eu pegar a ferramenta porta, né? Vou colocar uma porta aqui, por exemplo, né? Tá bom? Deixa eu selecionar ela aqui e dizer que eu quero que ela seja uma porta de apenas uma folha, por exemplo. Né? Vai, meu filho. Tá bom? Não vou ficar me encebando muito nisso aqui. Eu vou colocar uma janelinha aqui, nessa parede também, por exemplo. Vou colocar na parede do fundo, melhor. Vamos lá. Tá bom. Vou querer que você não seja essa, mas seja, por exemplo, sei lá, cara. Poucas opções aqui nesse. Claro, como eu disse para vocês, eu não trabalho com ele, né? Então ele tem as opções genéricas do software. E tá, coloquei aqui uma porta, coloquei aqui uma janela, tenho aqui as minhas paredes, como paredes genéricas, né? Mas imaginem vocês que, por exemplo, quero deslocar isso daqui, sei lá, um pouco mais para a esquerda, aqui. Se vocês fossem fazer isso no CAD, você tem que apagar, né? Obviamente, e deslocar isso dali tudo para poder fazer isso. Perceba que se eu quiser aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, e simplesmente mudar a posição dela, né? E ela já vai alterando a posição, já vai alterando onde está o buraco, não precisa mudar nada, porque ele entende que é uma parede, ele entende que é uma porta. Se é uma porta numa parede, presumivelmente você precisa de um buraco ali para essa porta poder existir. Claro, então ele vai fazer isso tudo automaticamente. É o motivo pelo qual o pessoal se amarra nesse tipo de coisa. E é claro, é realmente muito prático mesmo, né? Oh, caramba. Vem, meu filho. Vai. Tá bom, perfeito. E aí, com isso, obviamente, ele já gera o material em 3D, aqui. Então,
Tenho aqui desse lado a porta, tenho daquele lado lá a janela, certo? Se eu quiser, eu posso vir aqui, por exemplo, na cobertura, especificar, por exemplo, desse vértice, para esse vértice, diagonal oposta. Tem aqui meu telhado criado. Claro, é um telhado super genérico, da mesma forma. Eu também vou ter um monte de tipos de telhados, né? Posso querer que ele seja, sei lá... Ninguém faz, de fato, um telhado em USB, né? Mas tá bom, vai. Madeira, por exemplo, com uma cerâmica por cima. E aí, ironicamente, para vocês que estavam de ideia comigo, claro, a gente normalmente não faz estrutura de telhado em ângulo, né? A gente normalmente faz, obviamente, em porcentagem. Tá, essa desgraça faz em ângulo, tá bom? Então, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, 30 graus, né? É o que tem para hoje, certo? Vou voltar ali, por exemplo, na planta baixa. Tá se divertindo, né, Gabriel? Tô vendo, cara. Mas tá bom. Vou fazer aqui, por exemplo, uma seção, um corte. Passando desse ponto aqui. Passando desse ponto aqui. Esse ponto aqui, virado para cá. Ele já cria ali o meu corte, certo? E aí, deixa eu colocar ele... tá bom, fica aqui mesmo. Vem aqui em Sections. Já gera o corte baseado naquilo, né, que está ali colocado. É claro que a galera vai se amarrar nesse tipo de coisa. É óbvio. Né? Tipo, é muito rápido, é muito fácil, coisa e tal. Mas perceba, aqui no meu caso, eu não coloquei o piso, então ele ficou sem linha de piso. Eu não coloquei laje, ele ficou sem linha de laje. Meu, o que é esse revestimento que está aqui na minha cobertura? Né? Então, assim, o que eu percebo é que o nível de minúcia necessário para você poder conseguir realmente o projeto perfeito aqui no Revit ou no ArchiCAD da vida é muito grande. Você precisa ter, primeiro, uma biblioteca muito vasta, claro, com todos os materiais que você, obviamente, utiliza de fato, né, para você, obviamente, conseguir a maior precisão possível dentro desse universo. O que eu vejo na prática é a galera pegando esse tipo de coisa, depois editando dentro do próprio Revit, dentro do próprio do ArchiCAD, tal qual como se fosse um AutoCAD, apagando certas coisas ou desenhando linhas de fato, mandando para o inferno, que é a lógica do BIM da coisa. Jorge, você tem experiência em escritórios? Os escritórios que você trabalhou até hoje, eles de alguma forma pediram para você utilizar alguma plataforma BIM? Sim, só que eu não aguentei. Eu trabalhei um mês só, onde eu tive que usar o Revit. Você trabalhou no Johnny. Trabalhamos no Não, mesmo no lugar. ambiente, Ana Paula. Não, onde? Desculpa? No ambiente e arquitetura, da Ana Paula. No ambiente. Tá bom, com o Francisco Gomes. Tá bom, Isso. Francisco e Ana Paula. Legal. E como era o trabalho com... Eles davam Revit lá? Sim, lá é o Revit. Como era o trabalho, nesses aspectos que eu tô falando aqui, como era isso lá? Eles estavam bem estruturados? Eles faziam isso direitinho? Como é que era? Então, tipo, lá eles têm... A Ana Paula ela tem esse foco muito, assim, do Revit ser mais rápido, de produzir as plantas e tal, né? Por causa de questão de aprovação de prefeitura. Então, eles fazem tudo do Revit, entendeu? O estudo preliminar dela é no Revit, então sai mais redondo, assim. E o objetivo dela é aprovação de prefeitura, né? Então, ela desenha para isso. Então, para isso atende muito bem. Não desenha pro edifício de fato, desenha Isso. literalmente para poder fazer a projeção. Então, você não precisa de tantos detalhes de fato no projeto, né? Isso, aí por isso funciona muito bem. Imagino. No fundo, é legal isso. Por favor, Jorge, sinta-se sempre muito à vontade para poder fazer comentários, para poder trazer outras informações, para discordar de mim, inclusive, certo? Porque, obviamente, eu sou muito chato com essas coisas. Então, fique super à vontade com isso. Mas o maior problema que eu vejo, na verdade, é justamente isso. Em geral, os projetos... Vou falar, obviamente, de Cuiabá, porque, obviamente, é onde eu tenho mais experiência. Os projetos, em geral, eles não são feitos pensando, de fato, no edifício. Os projetos, em geral, eles são feitos justamente para aprovação da prefeitura, de fato. Eles, normalmente, não são muito feitos pensando na obra, de fato, na edificação, de fato. E isso é bem chato, né? Porque muitas coisas você acaba descobrindo, literalmente, enquanto a obra vai acontecendo, você acaba tomando... É impressionante a quantidade de tomadas de decisão que acontecem em obras. Isso é um negócio, assim... A gente resolve na obra. Pois é, a obra a gente resolve na obra. Assim, e aí é um pouco isso. No fundo, o que eu vejo nos escritórios em geral, que o pessoal não leva efetivamente os softwares BIM a sério. Legal isso que o Jorge falou, de ser especificamente... É uma coisa que eu nunca tinha pensado. Realmente, para a aprovação da prefeitura vai ser muito prático. Porque você efetivamente não vai precisar pensar efetivamente... Tipo, foda-se, você coloca a parede com 15 e ela vai ser só isso e ponto final. Né? No fundo, não vai fazer muita diferença, né? Enfim. Realmente você não está pensando de fato no... Tanto é, Maurício, que a prefeitura de Cuiabá hoje ela nem aceita... projetos no Revit, em plataforma BIM, então eles só aceitam CAD. Então, o que eles fazem lá? Eles desenham tudo
no Revit para Revit, você exportar para o CAD e aí mandar para a geral. prefeitura. Aí para isso é perfeito, né? Você tem que fazer algum ajuste ou outro de layer lá no CAD, mas para isso ele é muito É bom. tranquilo. Entendo. Por que eu abomino, agora de verdade, por que eu abomino profundamente esses softwares, que é o maior motivo de verdade pelo qual eles não são ensinados ainda no curso? E eu não estou falando exatamente por mim, mas por mim e por vários outros professores. Deixa eu mostrar para vocês. Conhece um arquiteto japonês chamado Sou Fujimoto? Opa, caramba. Conhece um arquiteto japonês chamado Sou Fujimoto, gente? Já ouviram falar? Acho que você comentou com a gente em GD uma vez. GD? Tá bom? Esse tipo de edificação, por exemplo. Certo? Me fala o que é chão, me fala o que é laje. Podem se arriscar à vontade. Se quiser também, Jorge, estamos à disposição. Os dois são a mesma coisa ao mesmo tempo. Os dois são a mesma coisa ao mesmo tempo. Certo. Legal. Percebam o tamanho da variação. Ah, vocês vão ter casa cubo esse semestre em projeto 2. Legal. Lembre-se muito desse projeto em especial quando vocês forem fazer casa cubo, gente. Vocês vão ter que fazer uma casa cubo de 7x7. Isso não significa que vocês vão ter terra com pé direito 3,5 e pavimento superior com pé direito 3,5. Não. Em absoluto. Você pode ter uma infinidade inacreditável de planos horizontais. Não pensem nisso como chão e como laje, certo? Vocês têm uma liberdade muito grande de pensar o projeto para uma infinidade de usos possíveis, dependendo do espaço que você coloca. E tudo bem, sabe? Isso não é tipo assim, pé direito não tem 3 metros, ponto final. Ou 3 metros ou mais. Não, gente, dá para ter pé direito de 1 metro, dependendo do que você pretende fazer com esse espaço. Esqueçam isso, sabe? Desconstruam isso da cabeça de vocês, certo? Muito mais do que isso. Isso daqui, por exemplo, é um projeto que, obviamente, se você for, por exemplo, especificar dentro de um software BIM, onde você especifica o que é pavimento, porque os BIMs trabalham exatamente dessa forma. Pavimento técnico, pavimento primeiro, pavimento segundo, pavimento terceiro. De cara, já é um pouquinho desconfortável você fazer isso. Tipo assim, você está tentando enquadrar um negócio que é muito mais livre, muito mais solto. É possível, sim. É sim possível, tá bom? Mas você está tentando enquadrar muito metodicamente dentro de alguma coisa que é pensada muito mais plasticamente. Para conceber alguma coisa nesse sentido, por exemplo, conceber ele de cara, pensando em termos de projeto arquitetônico, vou conceber alguma coisa mais ou menos como isso. Dentro de um software BIM, onde você precisa já ficar fazendo de cara especificação de dimensão, especificação de altura, e não um pensamento volumétrico a respeito do que é o global disso, isso aqui é a morte, você fazer isso aqui no BIM. É um inferno, você dificilmente vai conceber alguma coisa como essa dentro de um software BIM. Você muitas vezes vai ter dentro de um escritório tão grande quanto o do Sou Fujimoto, por exemplo, você vai ter a galera da concepção que vai passar longe desse tipo de software, certo? E você vai ter a galera da produção, que vai pegar depois uma ideia concebida e vai converter isso num projeto execuível, num projeto fabricável, dentro sim de um software BIM. Mas isso é uma outra etapa depois. Um software BIM nunca vai fazer parte de uma etapa de concepção de um projeto como esse. Em absoluto. Eu aposto muito seguramente e muito tranquilamente com vocês. Dentro de escritório de fato, tá? Para além disso, tem uma infinidade de outras obras, tá? E aí vamos enfiar um pouco mais o pé na jaca. Vamos lá. Engraçado estar no 10º semestre olhando para coisas no terceiro, né, Jorge? Imagina o contraste para você, como deve ser isso. Por exemplo, né, o Walt Disney Concert Hall do Frank Gehry. É perfeitamente possível ser representado no software como Revit ou como ArchiCAD. Apesar de ser um verdadeiro inferno. É difícil para... Nossa, enquadrar isso dentro do software BIM, assim, é muito tenso. Porque ele é muito metódico, né? Eles são extremamente pragmáticos, né? E o Frank Gehry, por exemplo, é um cara que concebe tudo exclusivamente através de maquetes. Todo o processo de composição do Frank Gehry, sem exceção, se dá através de maquetes, certo? E é interessante, porque ele concebe literalmente maquetes em diferentes escalas. Porque dependendo da escala em que você coloca as coisas... Aquilo que a gente falou, gente, pelo amor de Deus, é o conteúdo do desenho 1. Dependendo da escala em que você coloca alguma coisa, o nível de entendimento sobre certos detalhes vai ser compatível com essa escala. E é por isso que ele faz o mesmo objeto, uma infinidade de maquetes em escalas diversas, 100% da concepção é feita a partir da maquete. Depois disso, isso vai para a galera da produção, que muito provavelmente vai trabalhar com software BIM para poder dar a fabricação desse tipo de coisa, para fazer, de fato,
Bom, você vai para a indústria, isso não se engane, isso é 100% pré-fabricado, certo? Então, assim, se isso vai para a indústria, certamente vai passar por um software BIM, onde cada um dos detalhes do parafuso vai passar por ali, para que cada um deles possa ser fabricado à precisão e isso possa existir de fato, para que essas peças de titânio possam ser parafusadas na fachada e coisa e tal. São propostas muito diferentes. Um software BIM, ele é tão técnico que ele é extremamente amarrado para você poder fazer essas concepções. Particularmente, eu acho um crime conceber dentro do software BIM, porque ele é muito propício para você poder fazer realmente um pensamento de fabricação perfeito em cima de uma obra, não um pensamento de concepção. Não é legal você ficar pensando efetivamente já quais são as dimensões que as coisas vão ter no momento que você está concebendo alguma coisa. Não faz o menor sentido. São processos completamente antagônicos. Um processo extremamente racional e outro processo extremamente sensorial. Isso é um pouco complicado. Vocês vão ter, obviamente, vários professores que vão pensar um pouco diferente disso, certo? Mas é justamente por essa razão, inclusive, que a gente opta por não ensinar BIM dentro do curso de arquitetura. O mercado de trabalho, quando vocês quiserem fazer estágio desse tipo de coisa, vai pedir para que vocês aprendam esse tipo de coisa. Que não é um problema que vocês aprendam. Mas o que a gente percebe é que, normalmente, o pessoal que já tem um domínio muito grande nesse tipo de software tem uma prisão muito grande para conceber arquitetonicamente espaços dentro da disciplina de projeto no curso. É uma catástrofe. Uma catástrofe. Então, assim, por essa razão, é muito mais interessante você ter a liberdade composicional de um software como o SketchUp, que você manipula volumetricamente, com uma liberdade muito grande. E sim, você pode, obviamente, trabalhar tecnicamente, pensando em tamanhos e coisa e tal, mas não é esse o ponto. Ao mesmo tempo, você tem uma liberdade de concepção muito maior de entender o que é a relação entre uma forma e a outra quando você está concebendo uma com a outra, certo? De como é que elas se relacionam. Não é para ser técnico. Não é para ser técnico. Apesar do SketchUp poder ser, sim, muito técnico. E aí, Jorge, principalmente, imagino que deve modelar muito bem no SketchUp. É perfeitamente possível você fazer modelagens extremamente técnicas do SketchUp. Não é muito propício para isso. Se você quer fazer uma modelagem muito técnica, tem software que é muito mais técnico, vai ser muito mais propício para você fazê-lo, sabe? Mas você pode, de qualquer forma, não existe essa limitação. Da mesma forma, eu até acredito. Não acredito, não, que deve fazer uma concepção como essa dentro de um BIM da vida. Não, definitivamente não. Você consegue, obviamente, fazer a representação dela para ela poder ser fabricada, mas concebê-la, isso não vai acontecer. É muito antagônico em relação aos processos de concepção. Enfim, boa sorte para vocês na jornada de vida de vocês, lidando entre esses paralelos do que é informática sendo aplicada na arquitetura e o que vai ser efetivamente concepção de arquitetura. A nossa prioridade no curso tem sido justamente... Eu já permito, Gabriel, rapidinho. A nossa prioridade no curso tem sido, se possível, claro, não de todos os professores, mas assim, de algum grupo, pelo menos. A nossa preocupação tem sido justamente de vocês serem não uma mão de obra que seja capaz de trabalhar nos escritórios fazendo o que os escritórios precisam, mas que vocês sejam arquitetos e arquitetas capazes de se expressar nos espaços e capazes de repensar o que está sendo feito justamente por esses escritórios que querem que vocês saibam fazer essas coisas. No BIM. Enfim, pode falar, Gabriel, por favor. Eu estava aqui falando com umas meninas aqui e... Não estava prestando atenção na aula, né? Não, era sobre o CAD, o ArchiCAD. Ele trabalha só com essas espécies de blocos da biblioteca? Aí eu estava perguntando para elas assim. Não. Ela não trabalha só com esses blocos? Não. Ah, tá. Não, você pode fazer... perdão, pode falar. Desculpa. Eu pensei assim, se trabalhar só com esses blocos, eu pensei, será que não chega num ponto que limita um pouco? Mesmo tendo uma infinidade de blocos? Pode chegar num ponto que limita ou não? Também não sei. Gabriel, uma coisa interessante nesse sentido. É por isso que o nível de domínio do software precisa ser gigantesco para poder se expressar bem dentro dele. No fundo, se você for pensar qualquer software BIM, bom, ele continua sendo um software de computador. Ele continua trabalhando com geometria, que é um bloco sólido e coisa e tal. A única diferença é que ele institui uma série de características para nesse bloco que softwares trabalhando só com modelagem geométrica não terão. É só a qualidade da informação que está ali presente. Então, quando você pega esse bloco ali, sólido, por exemplo, de laje, e diz que aquilo é laje, ele começa a ter um conjunto de características que vai se relacionar com as outras características de parede. Você tem parede, certo? E você tem laje, certo? E você está no mesmo pavimento. A primeira coisa que ele vai fazer é juntar uma coisa com a outra. Que é óbvio, é parede e é laje. Então, existem instruções para ele poder fazer isso. Mas, se você é capaz de dizer, então, para esse bloco sólido, que ele pode se comportar como uma laje, você pode dizer para qualquer sólido, inclusive para uma parede, dizer que ela pode se comportar como uma laje.
Absolutamente qualquer geometria pode se comportar como tal. Pode falar. Não, entendi. Então você pode mudar, entre aspas, a propriedade de tudo ali dentro e... Com certeza. modificar. Com certeza. E aí você olha para essas paredes do Concert Hall da Disney, ali, do Frank Gehry, e sim, isso é perfeitamente integrável dentro de uma plataforma BIM. A única questão é que para você conseguir fazer alguma coisa como isso dentro de um BIM, você não pode ter um conhecimento superficial. Seu conhecimento precisa ser muito profundo. Muito profundo. E esse é o ponto. Você não vai conseguir isso com 60 horas de computação gráfica num curso de arquitetura. Nem sonhando. Isso é loucura. Isso é insano. Sabe? Precisa de muita experiência, muitos anos de mercado, enfim, para poder, obviamente, ter um domínio legal do software para poder fazer isso. Gente, entendo, eu não vou fazer nenhum tipo de manifesto contra a BIM. Nem de longe. Eu acho, como eu disse para você, na real, é muito legal, inclusive, isso de você ter um domínio de fabricação muito grande. Principalmente em lugares que você tem uma realidade da fabricação de arquitetura muito presente, muito constante. É fantástico. Mais do que isso, imprescindível. Por isso até seria muito legal se vocês pudessem assistir a palestra da Luna falando sobre esse tipo de coisa, que eu recomendo bastante, sabe? Que é da disciplina de legislação e prática do semestre passado. Isso é muito saudável. Mas, assim, a realidade é australiana, né? Claro. Se for para a gente ficar utilizando esse software porque é mais cômodo, para poder ficar tirando cômodo, para poder ficar tirando corte, para ficar tirando fachada e coisa e tal, bem, é uma arquitetura comercial tão pobre quanto qualquer outra. Espero que vocês efetivamente sejam capazes de levar o nível do BIM efetivamente para onde ele é capaz. Porque o que eu vejo da galera utilizando o BIM de fato, é muito pobre. Puramente comercial. Assim, não agrega efetivamente nenhum tipo de valor arquitetônico de fato. Existe uma carência arquitetônica descomunal, em termos de mundo, na real, já se pode falar sobre isso, mas aí em Cuiabá, aqui no Brasil e no mundo inteiro, com certeza. Então, assim, a ênfase do curso, da forma como ele é pensado hoje, eu não estou falando da disciplina, estou falando do curso inteiro. Apesar de haver muita discussão nesse sentido ali dentro. É pensado para ti assim, olha, a gente está precisando de arquitetura de mais qualidade. E o que a gente percebe é que essas exigências que o mercado está fazendo, de vocês necessariamente aprenderem software BIM, e aí eu vou só usar como analogia, não é maldade não, tá, Jorge, por favor. Literalmente só para poder fazer aprovação na prefeitura. Ou de você poder fazer renderização, porque necessariamente é o que o cliente quer ver, cara, complicado isso. Muito complicado. Muito complicado. Eu vou parar de compartilhar minha tela para mostrar uma coisa para vocês que eu talvez até nem devesse muito mostrar. Vamos lá. Eu gosto de vocês enquanto turma, então vamos embora. Vou dar um privilégio assim, especial para vocês aqui. Gente, prazer. Esse software é o Rhino, né? Esse daqui, da esquerda, certo? Isso aqui é o Rhino. O Rhino ele surge originalmente como um plugin do AutoCAD, há muito tempo atrás. O Rhino ele era um plugin que visava melhorar e facilitar a modelagem tridimensional dentro do AutoCAD. Ele ficou super famoso por isso. Em geral, a galera que trabalha com design de produto, design de joias, né, ou desenho industrial, normalmente aprende Rhino, sabe? Porque é um software muito massa para modelagem, certo? Não é tão livre quanto o SketchUp, ele é muito mais técnico, se comparado ao SketchUp, mas ele tem umas ferramentas de modelagem que são realmente muito interessantes. É por isso que a galera do design gosta bastante dele, certo? E o Rhino, ele recebeu, depois de um tempo, eles acabaram se desentendendo um pouco com o Autodesk, deixou de ser um plugin e passa a ser um software. Nasce o Rhino, de fato, enquanto um aplicativo, né, enquanto um software. E alguns anos depois, com a melhora da potência computacional, né, do processamento computacional, surge um plugin para o Rhino chamado Grasshopper, que muda um pouco a forma de lidar com o próprio Rhino. Qual que é a vibe do Grasshopper, gente? Não se assustem, tá bom? Sério. Procurem muito mais compreender o que está acontecendo. Eu vou estar descrevendo para vocês o que é cada uma das etapas, de como é que alguma coisa está sendo construída dentro deles, só para vocês entenderem qual que é a lógica da coisa. Tá bom? Senão se assustem. Então, eu venho aqui numa vista de topo, por exemplo, certo? E o que acontece? Ele tem uma barra de comando, como ele é filho do AutoCAD, naturalmente ele funciona tal qual o AutoCAD. Você digita Line, clica no primeiro ponto, no segundo ponto. Digita Line de novo, aperta o F8 para ligar o Wharton, né? Se eu utilizar de Circle, seleciona um objeto, por exemplo, como esse, Move. Assim, com algumas pequenas e sutis diferenças, se você desenha no AutoCAD, você desenha no Rhino. Certo? Eles são muito parecidos, porque, claro, o Rhino veio do AutoCAD.
Ok? Beleza. O que eu vou fazer com isso? Ao invés de criar coisas no Rhino, eu vou criar coisas no Grasshopper. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, tá, um retângulo. Certo? Vou pedir para esse retângulo ser especificado para ele existir lá no Rhino. Tá bom. Esse retângulo foi criado aqui no Rhino. Eu não tenho como selecionar ele. Ele não existe no Rhino. Ele existe no Grasshopper. Certo? O que eu vou pedir aqui, por exemplo, para ser feito? Eu vou pedir para povoar esse retângulo com pontos distribuídos aleatoriamente, certo? Dentro dele. Então, populate 2D, por exemplo, para literalmente povoar este retângulo. Tá lá, os pontos são todos inseridos ali dentro. Posso dizer que eu quero, por exemplo, até 100 pontos inseridos ali dentro. E aqui eu vario parametricamente, ou seja, eu mudo parâmetro e começa uma sequência de eventos em cadeia que resulta numa mudança do que é o objeto. Então, eu mudo parâmetros, eu não mudo o objeto. Por isso, nós falamos a respeito de alguma coisa paramétrica. Por isso, eu estou trabalhando com parâmetros. Beleza? Tá bom. Vamos deixar aqui alguns pontos ali dentro. Joia. Né? Mas se eu deixar aqui, por exemplo, 50 pontos. Deixa eu aproximar para ficar melhor para vocês verem. Se eu tenho exatamente 50 pontos ali dentro, quantas soluções possíveis de 50 pontos eu consigo ter dentro de um retângulo? Infinitas, né? Então, eu consigo também alternar soluções aleatoriamente, onde eu tenho aqui 50 pontos distribuídos lá dentro, uma outra solução de 50 pontos distribuída ali dentro. Eu tenho infinitas soluções possíveis de 50 pontos distribuídos nesse retângulo. Ok? Então, o que eu estou variando aqui agora é a aleatoriedade dessa disposição. Certo? Tudo bem? Tá bom, legal. Ah, mas e se eu quiser mudar esse retângulo? Tudo bem, eu venho aqui e mudo o retângulo para, por exemplo, isso aqui. Ele recalcula absolutamente tudo, porque ele é algorítmico. Na hora que eu mudei o primeiro elemento, gera toda uma reação em cadeia, mudando tudo que vem logo a seguir. Ok? Então tá bom. Deixa eu especificar um retângulo um pouquinho maior aqui. Joia. A partir disso, existe um matemático ucraniano chamado George Voronoi. Voronoi ele foi responsável por identificar, ele não criou nada, ele identificou, como um bom matemático que era, ele identificou um padrão existente na natureza, que depois foi chamado de padrão Voronoi, que é esse padrão aqui. Pattern. Isso. Voilà. Certo? Como é que funciona o padrão Voronoi? O que ele sacou de verdade? Vou abrir o pente aqui para vocês poderem desenhar aqui rapidinho. Numa aula de computação gráfica, estamos usando o pente. Ah, que orgulho. Então, olha só. Quando eu tenho, vamos supor aqui, deixa um traçado grosso, quando eu tenho aqui, por exemplo, um círculo, certo? Nossa, beleza, hein? Tá bom, vamos lá. Agora ficou muito bom, só que não. Então, quando eu tenho um círculo, por exemplo, eu tenho a possibilidade de ter aqui um diâmetro, certo? Que está passando exatamente pelo centro da minha circunferência, certo? Bom, se eu tenho diâmetro, eu tenho, obviamente, os dois raios, nessas condições. Mas, se eu não passo pelo centro da circunferência, qualquer reta que atravesse o círculo e não passe pelo centro da circunferência, ela necessariamente vai ser uma corda, certo? Então, eu tenho aqui uma corda possível, eu tenho aqui uma outra corda possível. Se, por outro lado, uma reta passar pela circunferência tocando apenas em um ponto, eu tenho uma... Vamos lá, eu sei que vocês fizeram de D comigo, me deixem orgulhoso. Tangente. Tangente, obrigado. Exato. Maravilha. Que afinal de contas, tangentes são a coisa mais importante de geometria. Né? Enfim. Mas o que acontece? Brincadeiras à parte, imaginem vocês que eu tenha aqui, por exemplo, um círculo e um outro círculo. Certo? Dois círculos quaisquer. Legal. Esses dois círculos, eles têm cordas infinitas, infinitas cordas possíveis, cada um deles. Mas existe apenas uma corda comum entre duas circunferências que estão se interseccionando. Entre esse ponto e esse ponto. Eu tenho aqui uma corda, certo? É a única corda comum possível entre esses dois. A mesma corda. Certo? O que acontece se eu adiciono uma terceira circunferência?
Aí eu tenho aqui outra intersecção possível entre essas duas circunferências e outra intersecção possível entre essas duas circunferências. Quando eu apago isso, aqui, olha lá, eu tenho 3 circunferências e a perfeita intersecção entre as suas 3 cordas. Percebe? É assim que funciona uma bolha de sabão. Quando você tem, por exemplo, uma bolha de sabão contra a outra, né, expandindo, 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 ela chega, ela encosta uma na outra, a pressão que uma faz sobre a outra é exatamente a mesma. E aí, com isso, o que gera é literalmente uma corda comum entre ambas. Olhando por cima, são circunferências. A gente na prática sabe que são esferas. Então, na verdade, o que gera é um disco onde ambas as esferas estão fazendo a pressão uniformemente uma sobre a outra e vira um disco perfeitamente plano. Surge, então, um padrão, né, da bolha de sabão, por exemplo. Esse padrão é o padrão Voronoi. Ok? E aí, quando a gente olha, então, isso daqui tudo, todas essas situações são geradas exatamente dessa forma. Você tem aqui os pontos, que são centros da circunferência, e que conforme eles vão se expandindo, a pressão que eles vão fazer um sobre o outro vão gerar cordas perfeitas, idênticas entre as duas circunferências. Vou mostrar isso para vocês na prática. Oi, aqui. Colocamos um raio pequeno. O que vai acontecer? Ele vai criar círculos em cada um desses pontos que foi distribuído aleatoriamente, até o momento em que alguns deles vão começar a encostar um sobre o outro. Olha lá. E começam a aparecer as cordas comuns entre essas diversas circunferências. Percebem? E aí, com isso, bom, eu vou só limitar para ele não passar para fora do retângulo, limitar a partir do retângulo. Então, eu tenho uma limitação dada pelo retângulo, certo? E o que é legal? Se eu vario a quantidade de pontos, ele muda a solução. Se eu vario a disposição desses pontos, ele muda a solução. É por isso que ela é algorítmica. Porque você trabalha literalmente a partir da variação de parâmetros que geram uma reação em cadeia e que gera outros produtos possíveis que estão além da possibilidade humana de concepção. E se você coloca, por exemplo, 100 soluções diferentes para essa mesma situação, cara, é humanamente impensável você fazer isso. Isso é loucura, né? Algoritmicamente, isso faz todo sentido, né? E aí, com isso, vocês passam a ter esse tipo de coisa aqui. Isso. Das Olimpíadas de Pequim, por exemplo. Ele foi totalmente concebido dentro do Grasshopper. Nada de waterpark, cara. Pronto. Parque aquático das Olimpíadas de Pequim. É uma concepção totalmente feita a partir do Grasshopper, mas já sabendo especificamente o que se pretendia em termos de concepção, e o Grasshopper foi só uma ferramenta para se produzir isso. Para se fabricar isso, inclusive. Literalmente para se fabricar. Percebem? Quando vocês olharem para obras como o próprio Hotel Morfeu da Zaha, da Zaha Hadid, concepção completamente algorítmica. O que mais? Quem que é o nome daquela galera da Noruega? Que mais trabalha? Oh, meu Deus, ô memória. Envelhecer é chato. Como que é o nome daquele treco, velho? Snorrita, isso. Vai para escritório massa. Grasshopper. Paisagismo concebido algoritmicamente. Sabe? Legal, né? Gente, é um outro mundo de possibilidades. Um outro mundo de possibilidades totalmente feito a partir da geração de formas em decorrência de algoritmização. Quando a gente olha esse pavilhão, é até mó chato. Geral, esses pavilhões são todos feitos a partir do Grasshopper, a galera sempre se diverte e está fazendo, porque é a concepção mais genérica de todos. Se a gente está fazendo o Grasshopper Pavilion, é o que mais vai ter, porque todo mundo que começa a trabalhar no Grasshopper normalmente quer fazer um pavilhão. Tem 1 milhão de pavilhões já feitos a partir do Grasshopper. Porque é isso, né? Totalmente concebido algoritmicamente.
eu pegar, por exemplo, Nine Bridges. O outro japonês. Cara, ele é muito foda. Um cara que eu me amarro. Aliás, eu acho o mais massa deles todos, inclusive. Eu esqueci o nome, mas bom, enfim. Vou colocar com golfe de campo de golfe, que a gente acha que já deles. Shigeru Ban. Totalmente concebido algoritmicamente. Concebido e fabricado, inclusive. A gente vai ter uma aula específica para isso. Eu vou conversar bastante com vocês a respeito de fabricação, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Mas é isso. Então, assim, tem muita gente, assim, realmente, assim, uma galera de peso, realmente se divertindo muito dentro desses universos algorítmicos, sabe? E depois, levando para o software BIM para que isso possa ser documentado e fabricado. Ok, gente? Dúvidas, perguntas? Querem falar alguma coisa? Gente, não, pelo amor de Deus, não se assustem com essa história das pilinhas do Grasshopper e coisa e tal. É como uma coisa concebida, é um processo peculiar, com certeza, não é uma coisa óbvia, mas é interessante, sabe? No mínimo, vale a pena conhecer, diria. Ok? Perguntas, pessoal? Quer fazer alguma contribuição, Jorge? Não, eu acho assim que se desse, a gente tinha que tentar pelo menos experimentar todos os programas possíveis. Quanto mais, Porque é melhor. como tudo na vida, vai ter o que encaixa melhor para você. Então, aproveite a oportunidade de Legal. experimentar a maior variedade. Bacana, bacana, super concordo. Acho uma excelente sugestão. Vou mostrar para vocês. Bom, a gente vai estar nesse primeiro momento trabalhando então com o SketchUp, certo? Eu recomendo profundamente que vocês instalem, sério. Apesar disso, é perfeitamente possível usar o SketchUp online, certo? Ele tem ali o SketchUp Web. Em determinado momento, certo? A gente vai estar usando algumas ferramentas de SketchUp que não existem no online, então seria bom, sinceramente, seria bom se vocês instalassem o Sketch, certo? Aí, Jorge, passa um link para vocês baixarem uma versão gratuita, né, Jorge? Uhum. Enfim, tá só carregando aqui, vou abrir rapidinho. Porque vocês não vão trabalhar com software pirata, né, gente? Por favor, né? Ora, bolas. Vamos lá, amizade. SketchUp não foi utilizado para ser navegador ainda. Eu adoro a galera que resolve conversar com você através do computador, né? Muito informal. Acho massa. Então. Bom, brincadeiras à parte, mas a gente vai estar trabalhando então com o SketchUp. O web funciona razoavelmente bem, não tem nenhuma crítica a ele, é só realmente a carência de algumas ferramentas. Então, enfim, eu não sei como é que vocês vão estar fazendo isso, eu não sei se todo mundo tem computador disponível. Como foi para vocês nesse sentido em computação gráfica? Todo mundo conseguiu se virar e dar um jeito de ter um computador para trabalhar com AutoCAD? Como é que isso aconteceu com vocês, gente? Não tenho ideia de como é que é isso na turma, porque agora o computador é imprescindível, né? Como é que foi no semestre passado? Aparentemente conseguiram, mas aí eu também não tive muito contato com talvez pessoas que não tiveram acesso. Entendi. No geral, eu acho que as pessoas conseguiram, que eu vi, né? Teve uma pessoa que não tinha, né? Queimou. E aí ela teve que arranjar. Dá um jeito. Mas deu um jeito. Uhum. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Se eventualmente alguém de vocês tiver sem computador, não tiver com condições de acessar algum computador, me procura, a gente conversa e a gente dá um jeito. A gente dá um jeito de emprestar um computador, alguma coisa para poder fazer a disciplina, tá bom? Por favor, sério. Se não tiver, me procura, tá? A gente se vira. A gente dá um jeitinho na coisa. Enfim, a gente vai estar começando então com o SketchUp, certo? Eu recomendo profundamente que vocês instalem ele. Enfim, e é basicamente isso. Não sei se tem muito mais coisa para falar, não, do que eu tinha previsto para hoje. A gente pode, de repente, já que tem 20 minutos sobrando, de repente já entrar no SketchUp para valer e começar a fazer alguma coisa. Não sei se vocês estão no celular, se vocês estão no PC. Se vocês estiverem num PC, rola, né? Pode ser, gente? Para pelo menos falar o que existe de mais importante no SketchUp, que nunca pode ser esquecido, enfim, perdido. Então, abram o SketchUp, por gentileza, gente. Por favor, abram aí o link. Deixa eu mandar ele para vocês. Aí, mandei aqui no chat do Google Drive, né? Do Google Meet, né? Ou abram, né? Se vocês já tiverem instalado. Você já tem o SketchUp instalado, gente? Geral já tem. Legal.
Que bueno. Podemos começar? Sim? Prof, Pode falar, por favor, meu. o Sketch, ele pode ter sido baixado em português, porque no AutoCAD eu meio que levei por ter baixado em português. O AutoCAD de português é muito sofrimento, não façam isso na existência. Assim, o AutoCAD de português é muito ruim, meu Deus, é desesperador de tão ruim. Mas assim, se serve de consolo, caso você não tenha desinstalado ainda, se você utilizar underline, ou seja, a coisinha do sublinhado, né? Underline, o nome em inglês funciona, tá? Todos os comandos em inglês funcionam em AutoCAD em qualquer língua. Basta você digitar underline e o nome em inglês. Ele continua funcionando. Enfim, no SketchUp tanto faz. SketchUp pode ser em português mesmo, não é um problema. A gente normalmente fala até nas duas línguas, seja nos comandos e tal, mas é porque é muito mais simples. SketchUp não é uma encrenca nesse sentido. Pessoal, aqui no SketchUp Online, a nossa barra de comandos, ela vai estar aqui na esquerda. Aliás, eu vou até abrir o SketchUp aqui, o 2015, que eu sou old school, né? Para a gente poder comparar um pouquinho os dois. Vocês devem estar usando versões mais novas, provavelmente, 2020, 2021, né? Provavelmente. Quem de vocês, só de curiosidade, quem de vocês tem um V-Ray instalado? Só para ter uma noção de como é que já está a coisa ainda, em pleno terceiro semestre. Pode levantar a mão se tiver. Imagina. Legal. Tudo bem, gente, não é crime nenhum, é legal. Inclusive, eu recomendo vocês aprenderem o V-Ray. Sério, é massa. É massa. Não é complicado. Eu vou compartilhar com vocês os 4 vídeos que a Thaís gravou, né, do que rolou na semana passada, né, dela explicando o V-Ray pra galera. Vocês vão ver que é muito ridiculamente simples, o do SketchUp, né? Então, é bem legal, assim. Eu recomendo, aprendam, sabe? Vale a pena. Não é crime, não, gente. Não é esse o ponto. Não, o problema não é a ferramenta, o problema é o que se faz com ela, tá bom? Deixa eu passar o 2015 aqui para vocês verem. Deixa eu passar para cá. Vou mudar de tela, de monitor, aliás. Oh, meu filho, vai. Foi. Bom, se no SketchUp a gente normalmente tem as barras de ferramenta, barras de comandos, né, com os botões ali em cima, no SketchUp Online ele vai estar aqui na esquerda, apesar de ser totalmente rediagramável, é só você clicar e arrastar e você pode colocar. E você pode colocar onde você quiser. Obrigado. Normalmente você pode, tá bom? Enfim, começando de fato por onde efetivamente interessa, pelo começo. Prestem muita atenção, porque o SketchUp ele trabalha em unidades diversas, né? Então, você consegue trabalhar em medidas, né, em decimais, né, sistema métrico decimal, assim como você consegue trabalhar também no sistema imperial de medidas, né? Então, quando eu venho numa ferramenta, por exemplo, uma ferramenta lápis aqui, para traçar linhas, certo? Cliquei nela, faz exatamente idêntico no AutoCAD. Clique e solta em determinado ponto, arrasta com o mouse para qualquer outro lugar, clique e solta de novo. Então, cliquei e soltei, arrastei para onde eu quero, cliquei e soltei. Quando eu faço esse tipo de coisa, olha só, aqui no canto inferior direito, eu tenho ali o comprimento sendo dado, que aqui no caso está em metros, certo? Ele reconhece, obviamente, que eu estou aqui no Brasil utilizando, e ele está em metros. Por outro lado, aqui, deixa eu ver como é que está esse. Tem metros também. Mas não é tão comum ele vir nativamente em metros, não. É muito comum, na verdade, ele vir com medidas imperiais. Para quem, eventualmente, estiver com medidas imperiais, onde é que eu mudo isso? Menu Janela, certo? Guarda dúvidas se informações do modelo ou preferências. Deixa eu ver aqui. Não, informações do modelo mesmo, porque é por modelo. Janela, informações do modelo. Aí eu tenho aqui uma infinidade de configurações, dentre elas, unidades, onde eu sou capaz de colocar em decimal, né? E em metros, centímetros, né, milímetros, depende da unidade com a qual vocês vão efetivamente estar trabalhando, certo? Ok? Para poder fazer essa troca e aí poder desenhar, né, sem dificuldades, no sentido de estar utilizando medidas que sejam as nossas brasileiras, né, do sistema métrico decimal. Enfim, então, da mesma forma que eu consigo simplesmente sair clicando para ir traçando linhas como eu faria no AutoCAD, eu consigo também traçá-las com uma espécie de um Orto ligado, que aqui é nativo. Você não utiliza um F8 da vida para você ligar ou desligar um Orto, ele simplesmente existe, certo? Então, tenho aqui ele paralelo ao eixo vermelho, ou seja, ele está ortogonal
e paralela em relação ao eixo vermelho, ou seja, em relação ao eixo X. Percebem? É por isso que o traçado da linha fica vermelho. Quando eu venho aqui, está no verde. Legal, ele está ortogonal, paralelo ao eixo verde. Ah, professor, mas ele não está paralelo. Eu estou vendo que ele está funilando ali para o fundo. A visualização do SketchUp, ela nativamente utiliza de pontos de fuga. A gente consegue mudar isso para deixar ela perfeitamente isométrica, até se for o caso, certo? Mas ele nativamente trabalha com pontos de fuga, e por isso ela aparenta não estar paralela, aparenta estar convergindo. Na prática, elas estão paralelas, por isso que ela está verde, tá bom? Ok? E por fim, o SketchUp nativamente trabalha com eixo Z também, certo? Então nós temos ali ele azul, ou seja, paralelo ao eixo azul, eixo Z. Simples assim. Se eu estiver traçando aqui, então, uma linha em qualquer um desses 3 eixos, ou mesmo, aleatoriamente, numa diagonal qualquer que eu esteja criando, ali no canto inferior direito ele está mostrando o comprimento, que nesse caso aqui são 3,12. Bom, legal. Eu posso vir nesse exato instante, enquanto eu estou fazendo a linha, e dizer qual é a distância que eu quero para ela. Por exemplo, 2. Enter. E uma linha de 2 unidades traçada. Mais uma vez, deixa eu apagar tudo que eu tenho aqui. Oh, caramba. Não fiz. Deixa eu apagar tudo que eu tenho aqui. 4 unidades. Enter. Tenho para o eixo verde, para ele ficar paralelo. Obrigado, Sketch. Aqui, eixo verde. Beleza. 6 Enter. 4 Enter. 6 Enter. Estou trabalhando tecnicamente, construindo exatamente as mesmas dimensões daquilo que eu construí agora há pouco no ArchiCAD. Ok? Então, basta que você alinhe, né, com o ortogonal e você necessariamente vai estar traçando ortogonalmente. E funciona bem, como vocês podem ver. Alguma dúvida até aqui? Bem simples, né? Ótimo. Legal. O que acontece com o SketchUp? Para a gente poder mover alguma coisa que já existe, você pode clicar e arrastar. As ferramentas de seleção do SketchUp são idênticas ao AutoCAD, certo? Então, se eu arrasto para a direita, ela é uma. Se eu arrasto para a esquerda, ela é outra. Vocês viram isso no CAD, que ela é cheia ou ela é tracejada? É exatamente a mesma coisa e funciona exatamente da mesma forma, tá bom? Então, selecionei todo mundo aqui, certo? Se eu quiser mover, teclo M para movimentar, ou venho aqui na minha barra de ferramentas, tem ali uma seta extremamente simbolicamente fácil, né? Porque é uma analogia ótima, né? É um desenho de mover, né? Mover exatamente como no AutoCAD. Eu preciso de um ponto base e preciso de um ponto de destino. E também consigo colocar distância para mover numa distância específica, se eu assim desejar. Então, cliquei num ponto qualquer, consigo mover para um ponto qualquer, ou, ortogonalmente, a 2 unidades de distância, Enter, ele move a 2 unidades de distância. Daí tudo certo. Onde começa a diferença? Primeiro, aqui eu tenho uma linha, aqui eu tenho uma linha, uma linha, e todas as vezes que eu tenho um conjunto de linhas ou arcos não existem no SketchUp, mas isso é uma outra conversa. Toda vez que eu tenho um conjunto de linhas que se juntam e finalizam, deixando uma região fechada, o SketchUp ele necessariamente cria uma superfície ali dentro, que é isso aqui. É literalmente uma superfície. Ele fecha ela, ele sela. Basta fechar um conjunto de linhas e ele necessariamente sela a superfície. Então, se eu fizer aqui, isso, olha lá. Não interessa que passou. Fechou um conjunto de uma região, ele transforma numa superfície. Beleza? Essa superfície é independente de todo o resto. Então, se eu vier aqui e apagar essa superfície, e aqui apagar a superfície, é perfeitamente possível. Na hora em que eu recrio uma dessas arestas, ele necessariamente fecha com a superfície de novo. Sempre. Simples, né? Bem tranquilo de se utilizar. Peraí. Você fez uma aresta em cima da outra. Não tem problema igual no CAD. Ou tem também? Ótima pergunta. Excepcional pergunta. No SketchUp isso não é um problema. Vírgula. Isso não é um problema porque nativamente é um problema. Explico. O que acontece? O SketchUp, toda vez que você encosta um objeto no outro, qualquer objeto que seja, ele vai fundir esses objetos. E é por isso que isso não é um problema. Porque se você desenha uma linha sobre a outra, o que ele vai fazer com essas duas linhas? Ele vai fundir uma sobre a outra. Eu não tenho duas linhas aqui. Se eu tentar selecionar isso aqui, eu apago. Se eu tentar selecionar isso aqui, eu apago. Não existe outra linha. Você sobrepõe os dois objetos no SketchUp, ele vai fundir esses dois objetos. Nunca se esqueçam disso. Eu vou falar para vocês, inclusive como vocês se livrarem disso, mas inevitavelmente vocês vão cair de novo nesse problema, porque é uma desgraça. É a desgraça do SketchUp, é a história de fundir um objeto sobre o outro. Por que isso é um problema?
ele funde um objeto sobre o outro, o que acontece quando eu faço, por exemplo, vamos supor aqui um retângulo, um sobre o outro? Tenta mover qualquer um dos dois retângulos. É impossível. O que acontece? Se eu selecionar, por exemplo, isso daqui é uma linha, isso aqui é uma linha, isso aqui agora é uma linha interrompida, e aquele é outro trecho dela, aquele é outro trecho dela, aquele é outro trecho dela. Isso é uma superfície em partes, outra superfície em partes, outra superfície em partes. Ele fusionou essas coisas. Ah, mas professor, eu não posso então simplesmente sair selecionando tudo que me interessa e mover? Pode, você vai ver o que vai acontecer. Vou selecionar tudo que constituía o nosso retângulo originalmente. Sem nenhuma exceção. Olha lá. Menos isso aqui e isso aqui, porque faz parte do novo retângulo. Olha o que acontece quando eu tento mover isso. Olha que bonito. Ele cola uma coisa sobre a outra. Sempre. 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 Ele vai colar. Cara, você colocou alguma coisa sobre a outra, ele vai fusionar essas coisas. Então não é um problema você desenhar uma coisa sobre a outra, porque ele vai estar fundindo mesmo. Inclusive, a gente frequentemente usa isso com outras intenções, inclusive, Gabriel. Porque, por exemplo, se eu quiser fazer uma linha que é a partir de uma unidade de distância, é muito comum eu, Maurício mesmo, venho aqui, faço Enter. Oh, caramba, cliquei errado, desculpa. Venho aqui, por exemplo, nessa direção e faço Enter, certo? E aí venho no lugar em que tem um endpoint agora que está exatamente a uma unidade de distância e começo a desenhar a partir dali porque eu precisava. Não é um problema. No SketchUp isso não faz a menor diferença. Louco, né? Enfim. Ok? E aí vem a parte que eu considero, sinceramente, a mais importante de todas para se trabalhar no SketchUp. A mais importante de todas. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam disso. Eu vou falar para vocês, se vocês vão esquecer, vão fazer de novo, mas não se esqueçam, mesmo assim. Como que a gente trabalha, como que a gente consegue modelar as coisas no SketchUp? Trabalhando com grupos. Se vocês não trabalharem com grupos, e vocês não vão trabalhar com grupo no começo, eu vou pedir para vocês trabalharem com grupos, vocês vão esquecer de fazer grupo, vai dar a caca e vocês vão ter que fazer de novo. Porque todo semestre é igual, tem 10 anos que essa desgraça acontece exatamente a mesma coisa, então vai acontecer com vocês também, certo? Como é que foi, o que é isso de fazer grupo? Explico. Só. Fiz aqui, por exemplo, um retângulo, certo? Na hora que eu tenho esse retângulo, por exemplo, eu posso selecionar ele e o conjunto de arestas selecionando todo mundo, ou clicando 2 vezes na superfície deste retângulo, e ele vai selecionar todo mundo que o compõe, inclusive suas arestas, certo? Vai dar o mesmo resultado. Selecionou por fora ou clicou 2 vezes, vai dar exatamente na mesma. Selecionei tudo. Botão direito do mouse, criar grupo. Quando eu crio esse grupo, ele só se relaciona com coisas que sejam dentro do próprio grupo. Fora desse grupo, não. E aí eu consigo criar hierarquias de coisas. Percebe? Então, se eu criar aqui, por exemplo, um outro retângulo. Pode falar. Seriam os layers do AutoCAD? Não, porque o SketchUp também tem layers. E a gente vai falar sobre elas. É perfeitamente possível trabalhar com layers também no SketchUp. Tá? Sim. Dá para ver o que tem dentro de cada layer? Porque o grupo eu não consigo ver, isso me estressa bastante como mexia. Eu não consegui, na verdade. Tá. É muito legal porque, assim, acho que o que existe de mais massa no SketchUp é o fato dele ser liberto o suficiente, de, tipo assim, de não estar presinho demais. E aí, como ele é muito liberto, você consegue fazer quase qualquer coisa. Você se embanana, vai dar bagunça, mas você consegue. Isso é muito legal, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sendo muito metódico no SketchUp, você consegue trabalhar primorosamente dentro dele, sabe? Jorge, você falou aqui alguma coisa, desculpa, como é que é mesmo que você disse? Crie um atalho para criar grupo. Deixa eu lembrar como é que se faz isso. Pera lá. Deixa eu abrir aqui o SketchUp 2015, que eu normalmente não mexo nos atalhos do Sketch, apesar de saber que eles existem. Deixa eu abrir ele aqui, então. Ah, não. Beleza. O SketchUp, ele tem aqui, ó, imagina que tem preferências. Aqui. Isso, atalhos. Preferências. Aí eu vou ter aqui em algum lugar o comando para fazer grupos. Bom, vamos lá, grupos. Para criar grupo. Atalho. No meu caso aqui ele já existe, né? Porque está atribuído 1, né? E você pode colocar um outro atalho, por exemplo, vamos supor, eu vou apagar esse daqui e eu quero que seja, por exemplo, Ctrl+G. Adiciono, né? E outra vez que der Ctrl+G, em tese, ele vai fazer um grupo, né? Falo em tese porque no SketchUp tudo é muito lógico, até o momento que mesmo as coisas lógicas não funcionam, mas tá tudo bem, vocês acostumam com isso. Então, por exemplo, eu criei isso aqui, Ctrl+G, faz grupo, bonito. Obrigado, Jorge. Massa. Que realmente é tipo assim, gente, trabalhar, cara... Assim, é muita loucura trabalhar no SketchUp sem grupo. É loucura, é insano trabalhar no SketchUp sem grupo.
Assim, é realmente Eu insano. tenho um relato sobre isso. Eu fiz uma modelagem do prédio uma vez. Eu não fiz os grupos. Ah, quando eu fui fazer o grupo no final. Ah, mas quando eu fui fazer o grupo no final? Foi O primeiro exercício de computação gráfica que eu vou passar para vocês, certo? Não vai ser hoje, tá? Até porque como semana que vem é feriado na terça-feira, a gente começa para valer na outra, certo? Mas assim, o primeiro exercício que eu vou passar para vocês, ele vai depender de grupo, porque vocês vão construir as peças e vão ficar movendo as peças. Vou fazer uma previsão. Olha só como eu sou um bom astrólogo. Vocês vão se esquecer de fazer grupo, vocês vão quando vocês forem lembrar de mover as peças, vocês vão querer mover e vai estar tudo somado, pilar e viga, uma coisa dentro da outra, e vocês vão apagar tudo e refazer de novo. Então, sou um astrólogo, assim, muito, muito eficaz, vocês vão ver, tá? Enfim. É brincadeira, gente. O ideal é criar grupo para tudo? Tipo, fiz uma viga aqui, um grupo, fiz outro pilar aqui, outro grupo? Ou faz Gabriel, um grupo de pilar, um grupo de parede, um grupo de... Eu vou ser muito franco com você. Esse é o tipo de coisa... E o pior de tudo é que esse tipo de definição só vai vir com a experiência de vocês. Porque, no fundo, sendo bem franco, eu não vou, por exemplo... vamos supor... Deixa eu tirar isso tudo daqui de novo. Pode falar, Cat, né? Tá me escutando, professor? Tô sim, pode falar. E tem os componentes também, que, por exemplo, que nem o Gabriel disse sobre pilares, né? Se você cria como componente, se altera um, muda todos, né? A gente vai chegar lá também. A gente vai passar pelos componentes também. Mas o que acontece? Vamos supor, por exemplo, né, que eu estou fazendo uma laje, certo? Que é algo que vocês vão fazer brevemente aqui na disciplina. Selecionei tudo, né, botão direito de fazer grupo, certo? Legal. Eu não vou alterar essa laje a princípio por nenhuma outra razão. Pode ser que de repente eu aumente ela, que eu mude alguma característica dela. Mas a princípio eu não tenho pretensões de fazer isso. Se eu não tenho pretensões de fazer isso, eu ia transformar em grupo. Tudo certo. Mas eu preciso dela para, por exemplo, agora, fazer uma marcação de pilares em cima dela. Legal. Então eu vou estar fazendo aqui em cima, vamos supor, isso aqui. O SketchUp, ele tem uma possibilidade de adiantar. Por exemplo, olha, está fazendo aqui um quadrado. Legal. Então ele está falando que as proporções são exatamente as mesmas. Isso é ótimo. O SketchUp é massa nesse sentido. Fiz esse quadrado. Se eu não tivesse transformado a laje em grupo, nesse exato instante eu teria ferrado com o desenho inteiro. Porque eles estariam fundidos um dentro do outro. Isso seria chato. Seria mais fácil refazer toda a história, tá bom? Mas, como eu fiz um grupo da laje, sem problema nenhum. Consigo trabalhar com isso daqui, volumetria dele. Vou transformar em grupo, porque aí, inclusive, posso mover ele aqui com liberdade, sem problema nenhum, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. Fantástico. Hierarquizado, sabe? Da mesma forma, se eu quiser... mas esse pilar está muito grande, eu não quero esse tamanho desse pilar. Não tem problema. Clico 2 vezes no meu grupo. Percebam que esse tracejado me revela que eu estou dentro do grupo, certo? E da mesma forma, todos os demais objetos que não são do grupo estão opacos, né? Eles são um pouquinho transparentes. Então, ele me mostra o que está dentro do grupo. E aí, com isso, eu posso vir aqui, por exemplo, e mudar suas características. Normalmente, estou editando o que é esse pilar. Não tem problemas. Sai do grupo, ele continua não se relacionando com os outros objetos. Gente, tem muitas coisas que são importantes no SketchUp. Mas se eu pudesse dizer uma coisa que é a mais importante de todas, que é aquilo que viabiliza construir coisas no SketchUp, é trabalhar com grupos. Sem isso é loucura. É muito insano, sabe? É bizarro, assim. Dúvidas? Não? Jorge, quer falar alguma coisa? Acrescentar? Professor? Oi. Tem como desfazer isso? Tipo, tornar um grupo, juntar esses dois de novo? Legal. Fantástico, Roger. Ótima pergunta. Tem sim, claro. O que eu vou fazer? Por exemplo, deixar aqui no canto, suponhamos que eu queira isso, né? O que acontece? Isso é grupo. Isso é grupo. Botão direito nele para desassociar. Botão direito nele para desassociar. Imediatamente o SketchUp já fundiu as duas coisas. Se eu for tentar mover aqui esse conjunto, a bagunça está feita. Ok? Deem uma olhada nessa tela, porque vocês vão lembrar de mim quando vocês fizerem isso, porque vocês vão fazer isso, tá bom? Mais alguma dúvida? Excelente pergunta, Roger. É basicamente isso. E aí, obviamente, uma vez que inclusive tenha fundido os dois, eu tenha permitido que o SketchUp funda os dois, eu posso vir aqui, essa linha não faz o menor sentido, eu apago, porque aí a superfície vira uma superfície só, né? Da mesma forma, aqui desse outro lado,
tem essa aresta aqui, eu apago para que a superfície vire uma coisa só. Isso é muito legal do SketchUp. Porque, tipo assim, isso é uma superfície, isso é outra. Você apagou de uma para outra, ele já funde elas. É por isso que eu falo que o fato de fundir é a maior sina do SketchUp, se você for muito desorganizado, e ao mesmo tempo é a coisa mais maravilhosa do SketchUp, que torna muito fácil de fazer qualquer coisa. Se eu pegar aqui, por exemplo, sei lá, vamos supor, um arco aleatório, tá, gente? Por exemplo, tá na superfície da coisa. Se tá na superfície da coisa, se ele isolou uma região, isso é uma coisa, aquilo é outra coisa. E se isso é uma coisa, aquilo é outra coisa, tá easy tirar aquilo, né? É isso que é legal, porque assim, de todos os programas de modelagem computacional que eu conheço, te dá a maior liberdade de conseguir fazer uma... Eu não estou preocupado com mentira, não. Eu estou preocupado com o resultado plástico do negócio. É por isso que eu acho que, se existe alguma coisa em termos de computação gráfica que pode contribuir no sentido de concepção, ainda com as limitações que ele tem, e ele tem, é com certeza o SketchUp, porque ele é muito liberto, ele é muito livre, ele é muito plástico, ok? É uma massinha de modelar que você está ali brincando com ela. Ainda com muitas limitações. Pode falar. O Sketch, ele tem, tipo, offset? Tem também. E o mais legal de tudo é que ele se chama offset. Em português ele vai estar com equidistância. E aí, bom, PS. Aproveitando isso que você está falando, sobre equidistância. Por exemplo, se eu tiver aqui, vamos supor, um retângulo aqui. E aí, deixa eu só lembrar, aqui nesse, aonde que fica a equidistância? Aham, tá bom. Eu não lembro, eu só uso o instalado, então eu realmente não lembro onde ficam as coisas aqui. Mas... Cadê? Círculos, que é? Ah, retângulo já não, nada a ver. Cara, onde é que fica aqui a distância desse treco? Não, esse é o scale... Para fusionar. Alguém lembra, gente? Para alguém que já tenha usado ele? Eu usei, mas eu não achei. Por isso que eu perguntei, eu não tinha achado. Aqui ele está chamando de deslocar, mas no instalado ele vai chamar de equidistância em português. É esse deslocar aqui, ele está junto do push and pull, essa outra ferramenta que é o follow me, ou siga me, e tem ele aqui embaixo como deslocar. Então, aí eu venho aqui, né, e dou qual é a distância que eu quero tecnicamente, ou só visualmente mesmo. Já apago aqui e já faço o volume liso. É muito dinâmico, assim, é muito fácil mesmo. É por isso que eu acho que é a ferramenta ideal, se a gente está falando de alguma forma, alguma coisa que possa ajudar a conceber. Né? Ok. Tranquilo, gente. Alguma dúvida? Não? Professor, ainda Fala, uma Roger. coisa sobre as fusões. Sobre o quê? No final, daquelas de fundir e tal. Quando você fundiu, você conseguiu tirar aquelas linhas, né? Tem como tirar as linhas sem ter que desfazer os grupos? Não, impossível. O que acontece é o seguinte, a gente também vai ver um pouco sobre isso, o SketchUp tem ferramentas de visualização, certo? Para você poder tirar uma aresta, sem ter que literalmente apagar a aresta, você vai ter que literalmente tirar todas, ou seja, você vai remover a visualização de arestas do SketchUp, certo? O que acontece? Se eu tenho, por exemplo, vamos repetir aquela situação ali então. Certo? E aí eu vou fazer até direto aqui em cima. Ele já vai fusionar uma coisa com a outra, né? E ele imediatamente já nem deixou a linha lá, certo? Tranquilo. Ótimo. Se porventura eu tivesse isso aqui, e aí, esse retângulo, volume, também em grupo, o que acontece? Quando eu entro dentro de um grupo, lembre-se, isso daqui é um objeto sólido. Para ele ser um objeto sólido como tal, ele depende da existência das suas arestas. Se ele não tem uma dessas arestas, por exemplo, essa daqui, ele não tem como ser esse objeto sólido. Percebe? O que ele fez? Ele deixa de ser um sólido e passa a ser apenas um conjunto das faces remanescentes, porque aquela aresta não existe mais. Ah, mas eu estou vendo lá, ela existe por causa do de baixo. Se eu tiver aqui, eu vou fazer uma exatamente desse tamanho aqui, então, para remover. Não tem problema. Você apaga tudo. É impossível existir a superfície sem existir a aresta. Ele interpreta dessa forma, entendeu? Então, você tem superfície porque você tem arestas. Em resumo.
Esclareceu? Confundiu? Quer perguntar alguma outra coisa? Ficou ótimo. Obrigado. Maravilha, de boa. Professor, mas ele tem a função de ocultar as linhas. Ah, não, tudo bem. Mas tudo bem. Mas você não está apagando ela, você está escondendo ela. É diferente. Sim, mas aí quando você vai fazer alguma coisa, por exemplo, o 3D dele impresso, ela não aparece. Ah, tá bom. Tudo bem, é possível. Bom, o que o colega está falando é o seguinte, gente. Só. Quando você seleciona uma linha, por exemplo, como essa, realmente você não tem como apagar, porque o objeto deixa de existir. Mas, por outro lado, você tem a opção do hide, ou esconder, que aqui no caso é ocultar, né? Não mostra, mas ela ainda existe, né? Sim. Da mesma forma que, para poder tirar ela daqui, mais uma vez, se eu tirar ela inteira, vai acontecer a mesma coisa, de ficar com ela inteira oculta. Eu tenho que literalmente desenhar essa aresta por cima para que elas se separem em duas, e aí eu tenho como ocultar ela, para que eles aparentem ser uma superfície só. Não estão fundidas, e muito cuidado com isso pelo seguinte, olhando para isso, parece que é um grupo só. Não é. São dois grupos com objetos que não se relacionam. E aí, na hora, se por qualquer razão eu tentar fazer uma edição com eles, eles vão continuar se comportando como se eles fossem um só. Ok? São coisas completamente diferentes. Certo? Prof. Oi. Tem como você fazer, por exemplo, uma intersecção nesse sólido geométrico? Tipo, fazer uma porta nele. Como que faria? Como assim? Ah, tá, tem. É a primeira coisa que vocês vão ver na real, mas tudo bem, olha só. Mais ou menos assim. O que é uma coisa muito legal, porque tem uma ferramenta que eu ainda não mostrei para vocês, apesar de estar utilizando, que é push and pull, ou empurrar e puxar, que é responsável por dar volumetria aqui no sketch. A total é P de Python, certo? Então, por exemplo, na hora que eu faço alguma coisa como isso, push and pull, ele vai mudar o cursor aqui, tá lá, certo? Tem volume. Quando eu desenho qualquer coisa nessa superfície, por exemplo, da mesma forma, push and pull, clico e solto, vou arrastar até a outra extremidade, quando ele falar que ele está limitado na superfície ali, clico e solto, ele fura. Então, se eu arrasto qualquer plano de uma determinada superfície para outra superfície, ele literalmente fura o objeto. Ele torna isso volume. Na prática, se a gente for pensar em termos de planta baixa, por exemplo, ponhamos. Estou improvisando aqui, vai. Podia ter usado o offset. Certo? Olha lá. Eu tenho as paredes, né, de uma edificação. E aí trabalho aqui com um retângulo nele, que presumivelmente deve ter as dimensões de uma porta. E aí o que acontece? Push and pull, atravesso para outra extremidade. E ele fura. Era isso, meu? Entendi, obrigado. Era isso mesmo. Imagina, tranquilo. Para fazer a mesma coisa com uma janela, é o mesmo processo. Mesma coisa. Só que aí só tem que ver as medidas, tem que pegar a peitoria, esse tipo de coisinha. Ah, não, claro. Sim, então é isso. É esse o caminho mesmo. Tá, beleza. Chegou na outra superfície, olha, ele identificou que eu estou na face lá do outro lado. Você clicou, ele fura. Entendi. Perfeito. Ok? Tranquilo, pessoal? Semana que vem, dia 2, terça-feira, é feriado, certo? De qualquer forma, encontro vocês depois de amanhã em semiótica de noite, certo? E aí a gente começa para valer, então, os exercícios na outra semana, ok? Recomendo que vocês brinquem bastante com esse SketchUp, porque ele, sobretudo, é um software divertido de se mexer, despretensioso de se mexer, certo? Mas, ainda assim, ele, exatamente nas coisas que eu disse antes, mesmo sendo o software mais volátil, mais manuseável que eu conheço, ele tem um potencial limitante muito forte em termos de concepção de arquitetura, tá bom, pessoal? E aí, eu discuto com vocês o quanto vocês quiserem, assim, com muita tranquilidade, nesses 25 anos, 26 anos de experiência que eu tenho com computação gráfica. Nada vai se comparar ao processo conceptivo, efetivamente, da mente. Então, assim, a ferramenta de representação, ela tem um potencial de limitação sinistro para cima de vocês. Dominem ela o máximo possível. Ainda assim, eu tenho certeza que em vários momentos vocês vão passar por situações onde eu não vou fazer isso porque eu não dou conta de fazer no software. E aí você não faz. Ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar logo mais e eu já deixo disponível para vocês poderem assistir. Tá bom? Boa sorte para vocês e a gente se encontra na quinta-feira, então. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigada, professor. Tchau. Obrigado. Tchau.